ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Quero usar como tópico tirado do versículo 19, a manifestação dos filhos de Deus. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto ministramos nessa noite, tomamos autoridade sobre o maligno que quer atrapalhar e pedimos pelo poder do Espírito Santo de Deus que toda pessoa nesse lugar venha a ser tocada pelo poder do Espírito Santo. E eu peço a sua ajuda nessa noite, ministrando a esse pessoal. Venha nos ungir não somente para pregar, mas venha ungí-los para ouvir e receber. Nós sempre devemos diminuir e o Senhor sempre tem que crescer. Pelo sangue de Jesus, pelo poderoso nome pedimos, e todos dizem amém e amém. Em uma segunda pela manhã, dia 1º de julho de 1985, mais ou menos às 8h15, eu saí para orar, para buscar a Deus, como geralmente eu fazia. Eu, muitas das vezes, sempre levo a minha Bíblia no caminho, me assento no carro, estudo a palavra por alguns instantes, como fiz naquela manhã, e então encontro um lugar que tem silêncio privado perto da minha casa e caminho orando e buscando a Deus. Há uma linha de trem que não fica muito longe, muitas vezes eu ando naquela linha porque não existem casas ali, é um lugar privado. E na verdade eu não vi naquele dia 1º de julho, enquanto fechava a minha Bíblia, depois de estudar por aproximadamente meia hora, e desci, comecei a buscar a Deus como já fiz muitas vezes, já fez por vários dias. De alguma forma estava preocupado por causa dos cultos no dia anterior, domingo pela manhã e domingo à noite, e eu tinha caminhado mais ou menos o quarto de uma milha, quando de repente eu senti a presença de Deus de uma forma maior do que o normal. Parecia que instantaneamente houve um calor da sua personalidade que encheu meu coração. E Deus começou a falar ao meu coração e começou a me mostrar algumas coisas. Eu não posso dizer se foi uma visão, eu nem sei o que era. E então estava orando e comecei a chorar e soluçar enquanto a presença de Deus enchia meu coração. Eu vi grandes campos de trigo. Na verdade, eles pareciam estar balançando com o vento. E Deus me mostrou a colheita do mundo.
Foi como se tivesse visto todo o planeta sendo revelado diante de mim. E a coisa mais estranha e marcante daquilo foi que haviam muito poucas tentativas sendo feitas de colher a tremenda safra que se ajuntava. E eu vi isso e tocou a minha alma e me deixou muito agitado. Eu estava tremendo por dentro porque eu vi que muito pouco estava sendo feito para juntar a colheita. E então, de repente, eu olhei para a minha esquerda e o Espírito de Deus estava me mostrando, e vi aquelas nuvens negras e cheias como nunca vi na minha vida. Era como se o céu estivesse borbulhando de raiva, e dali saíam vários trovões e raios que estavam nos céus. E a colheita que estava diante de nós, enquanto olhava, era óbvio para mim que ia ser arruinada, porque a tempestade que estava vindo ia destruir aquela colheita, como se fosse um rolo compressor. Eu pude ver os trovões e os raios que estavam naquele lugar, pareciam cobrir o céu, e o Senhor falou ao meu coração e disse: nesse momento você está olhando para o mundo, e você tem que fazer tudo possível para fazer a colheita. A tempestade está chegando e não temos muito tempo para a coleta, o tempo é curto. E na verdade o propósito de relacionar essa ilustração até você não é tanto em relação à colheita, mas o propósito é para mostrar a você a tempestade que está por vir sobre esse planeta e sobre esse mundo. E eu entendo que o que eu estou dizendo nessa noite soa como se fosse um tipo de um estraga-prazer, ou um pregador da condenação, mas eu sinto que não tem uma alternativa ou uma escolha a não ser dizer o que a palavra de Deus nos diz, que nos próximos meses, e se Jesus tardar nos próximos anos, você vai ouvir em muitas igrejas e na maioria dos canais cristãos, você vai ouvir a maior panóplia de mensagens ou sermões que você já ouviu em toda a sua vida, que vai dizer a você que em um futuro próximo veremos os melhores tempos que o mundo já passou. Você vai ouvir e vai soar bem. Você vai escutar que os cristãos vão dominar o mundo, que nós vamos dominar todo o planeta, e vai soar muito bem. Vai soar como se fosse maravilhas, e vai vir com vários nomes diferentes, e infelizmente milhões de pessoas vão acreditar. E a única coisa de errado com isso é que é uma mentira. Eu não digo isso com nenhuma alegria, eu não digo com nenhuma felicidade, eu não digo com nenhum tipo de contentamento. E eu sei que Satanás, eu nunca experimentei em toda a minha vida, faz 30 anos que prego, nos últimos 15 minutos, nunca experimentei uma pressão tão grande. Todos os poderes das trevas querem parar isso, que eles não querem que isso seja entregue a você. E eu me alegre meio nisso, porque toda vez que Satanás faz isso, eu sei que Deus vai fazer algo grande, eu entendo que é assim. Mas a mensagem vai ser tão poderosa, que vocês cristãos, milhões de vocês vão ser tão pressionados,
que às vezes você vai colocar suas mãos na cabeça e dizer: eu não sei no que acreditar, eu não sei o que aceitar. A pressão, a pregação vai se tornar tremendamente intensa. E eu vou repetir: você vai escutar que pouco a pouco nós cristãos vamos dominar o planeta. Virá com termos iluminados e vai soar como se fosse bíblico e como se fosse plausível. E você também vai ouvir falar que não existe a doutrina do arrebatamento. Esqueça ir embora desse planeta, as coisas vão ficar cada vez melhores e melhores e melhores. Você então vai ouvir dizer que finalmente dominaremos o planeta, nós cristãos, e então, quando dominarmos e tudo for dominado, nós vamos dizer a Jesus Cristo: volte para cá. Isso soa muito bem, vai ser atrativo para milhões, porque isso é atrativo para a carne, mas não é bíblico, não vem da palavra, é antibíblico, não vem daqui, então está incorreto. A Bíblia nos diz que uma tempestade está vindo sobre esse planeta. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias tempos trabalhosos viriam. Ele foi enfático e dogmático na declaração: tempos trabalhosos viriam. Eu não tenho nenhuma alegria em meu coração por dizer isso, pois não soa bem, mas eu preciso pregar o que eu acredito que a palavra nos manda pregar. Todo esse mundo de hoje está fora dos eixos, o mundo inteiro. Aquilo que eu li para você do 8º capítulo do livro de Romanos fala isso. O apóstolo Paulo, nessa passagem, basicamente nos diz o que estava acontecendo e o que iria acontecer nesse planeta. O Filho de Deus basicamente é o único, se ele acredita na Bíblia, que sabe o que vai acontecer. Esse livro basicamente é o único livro que não somente dá o passado e o presente, mas dá o futuro também. A palavra santa, a palavra de Deus. O planeta inteiro está fora do eixo, a natureza está fora do eixo, as próprias estrelas do céu estão fora do eixo, os corpos planetários estão fora do eixo. Esse planeta aqui, o planeta Terra, está torto nos seus eixos. Muitos estudiosos da Bíblia pensam que isso foi o resultado da queda e vai se endireitar quando Jesus voltar. Vivendo nessa civilização ocidental, especialmente nos Estados Unidos e em alguns outros países, como o Canadá e tal, eu acho que às vezes olhamos para o mundo com óculos de lentes coloridas. Nós realmente não sabemos, a maioria não sabe o que está acontecendo no mundo. As coisas não estão cada vez melhores e melhores e melhores. A maioria do mundo agora, eu sei, é difícil de entender aqui na América, quando o nosso maior problema é a obesidade. Comemos calorias demais. Temos muito de comer, mas a maioria do mundo vai para a cama com fome nessa noite. Milhares de criancinhas, bebezinhos, garotinhos e garotinhas vão suspirar, vão se agarrar a apenas mais um suspiro de vida e depois vão deitar e morrer. É chamado de morte silenciosa, morrendo porque não tem o que comer. Você não quer ouvir isso? É melhor você ouvir. Na África, agora, aqueles que conhecem nos dizem que na virada do século
mais 20 países na África vão estar na mesma condição que a Etiópia e o Sudão estão nela hoje, com milhares de pessoas morrendo de fome. A situação não vai melhorar, eles nos dizem que vai piorar. O México, enquanto prego essa mensagem, está bem à beira de uma falência irreversível. Nós temos muito, a nação mais rica na face da terra, mas nação após nação não sabe de onde virá seu próximo alimento. Nós vamos para casa hoje, e sendo um pequeno apartamento, sendo uma casa grande ou uma casa média que você mora nela, até mesmo se for a casa mais humilde aqui nesse país, é 100 vezes, 1000 vezes melhor do que a maioria do mundo tem para viver. Eu não estou falando de partes e poucas pessoas, não, mas é a maioria da humanidade hoje. Milhões e milhões que vivem em uma pobreza assustadora. Nós temos o que temos hoje na América e no Canadá e em alguns outros países, não é por causa da nossa inteligência. Nós não somos mais inteligentes do que qualquer outra pessoa. Ouviu bem? Podemos nos gabar da IBM ou da Xerox, podemos nos gabar do ferro americano ou de Detroit, que vende carro para o mundo inteiro, podemos nos gabar do Vale de Silicone ou da era da comunicação e da tecnologia, mas essa não é a causa ou a razão para as bênçãos e a prosperidade dessa nação. Que Harvard e eu saibam, e todos os outros também, que essa aqui é a razão pela qual aproveitamos da prosperidade e das bênçãos que temos aqui nessa nação, e toda nação no mundo que reconhece a Jesus Cristo como Senhor. Entendeu bem? Essa é a causa pela qual nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor. Essa é a razão, independente da bebedeira, independente dos vícios em drogas, independente de toda a pornografia, independente do aborto, independente da sujeira e da blasfêmia nessa nação, por causa de alguns cristãos aqui que dizem Jesus Cristo é o Senhor, as bênçãos do Todo-Poderoso Deus estão sobre os Estados Unidos da América. Você não sabe aqui na América, você não entende a fome que está no coração de milhões em outros países pelo Evangelho. Você não sabe. Eu já estive lá, eu senti. Eu já estive em países onde as pessoas vinham dezenas de milhares, e eles se juntavam porque você tem o pão da vida. Eles querem ouvir, eles querem saber. A Bíblia diz que toda a criação hoje geme, esperando libertação. As coisas estão fora do eixo, porque o homem rejeitou a Deus. Eu quero que você olhe para esse mundo assim como a Bíblia nos diz que o mundo é por alguns momentos. Eu quero que você esqueça o que os prognósticos dizem, o que os grandiosos gênios dizem que acontecerá no futuro. A Bíblia nos dá um esboço gráfico do que está por vir. Primeiramente, nós temos que olhar para uma pequena nação, que o mundo não entende, que o mundo não pode explicar, e a América tem ela nas suas mãos e não sabe o que fazer com ela. Eu estou falando de Israel. Israel. Esse pequeno grupo de pessoas
que é totalmente insignificante para toda a obra mundial, e o que acontece ainda assim, o mundo inteiro está apontando para uma cidade, Jerusalém. A América hoje não sabe o que fazer com Israel. A América não entende o que fazer com Israel. Senadores, congressistas, já estive lá, eu sei. Já estive nos corredores do Congresso, eu sei. Já conversei várias vezes com os líderes judeus mais poderosos da nação, eu sei. A América, por causa do petróleo, de dinheiro, de prestígio, de poder, por que você acha que o presidente Reagan teve que pedir F-111 da Grã-Bretanha para bombardear a Líbia? Por quê? Uma razão. Por trás de tudo, por trás do que a NBC, a ABC, CBS diz, só há uma razão: Israel. Israel. Porque toda a força dos poderes satânicos dizem: vamos destruir a Israel. Muito bem, isso é o que a Bíblia diz que Israel é. Há muito tempo atrás, no livro de Gênesis, Deus prometeu a um homem pelo nome de Abraão. Um homem. Vou te mostrar como Deus cumpre promessas. Um homem. 4.000 anos atrás, e ainda nos afeta hoje. 4.000 anos atrás, uma promessa dada, e uma parte do dinheiro que eu pago imposto vai para ajudar a eles. Há 4.000 anos atrás, Deus disse para Abraão: sai de tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei. Se você levar o meu nome, eu te abençoarei. E eu vou fazer outra coisa: eu também vou abençoar aqueles que te abençoam, e vou fazer outra coisa: vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam. Agora, quando eu prego assim, eu recebo algumas cartas, as pessoas ficam chateadas. Pode escrever. Porque eu sei que essa promessa de Deus em Gênesis 12:3, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E eu sei que quando Deus falou aquilo, Ele estava falando sério. Israel virou as costas para Deus. Foram espalhados pelo mundo inteiro, e Deus disse: eu vou trazê-los de volta. Ele nos disse isso em Ezequiel capítulo 37, vou trazê-los de volta. Os ossos vão sair do chão, os ossos, os esqueletos, que o mundo vai olhar para eles e dizer que é impossível, mas eu vou trazê-los de volta. Eu colocarei, juntarei o osso com o outro osso e vou trazê-los de volta. E não importa o que o mundo faça, Ele os trouxe de volta. Eles estão lá agora. Eles não sabem o que fazer com si mesmos, não sabem para onde ir, não sabemos o que fazer com eles. A União Soviética olha para eles e eles ficam com medo deles. Não, eu não estou promovendo Israel. Não é para promover Israel, é apenas para te dizer o que esse livro diz que vai acontecer. A União Soviética, eu ouvi outro dia um dos ex-primeiros ministros de Israel. Ele disse assim: eu falei na mesma reunião na qual ele estava. Ele disse: somos um pequeno povo,
Mas se a União Soviética atacar a Israel, os Estados Unidos nos disse que vai demorar 30 dias para a América juntar armas suficientes e colocar poderes ali para acabar com o ataque, se eles atacarem. E então nos perguntaram se podíamos suportar um ataque de 30 dias. E aquele pequeno homem judeu se levantou e disse: América, nós vamos aguentar 30 dias sim. Imagine o que eu estou te dizendo. Por quê? Por quê? Por quê? Como? Porque Deus disse: eu vou trazê-los de volta. Eles não sabem aonde estão indo. Eu já estive diante dos homens, dos seus líderes mais brilhantes, e perguntei: aonde vocês querem chegar? E eles falam: não sabemos ainda. O que você vai fazer? Nós ainda não sabemos o que vamos fazer. Qual é o seu futuro? Nós não sabemos o que o futuro é. Eu sei qual é o futuro deles. Estão voltando de volta para casa. Não estou falando daquele pedaço de terra lá, não. Deus ainda não terminou de lidar com eles. Eles estão voltando para o Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E alguns dos meus amigos judeus podem me escrever e achar que eu estou errado, eu não posso fazer nada, mas esse livro diz que você está voltando. Esse livro diz que você vai olhar para aquele que você machucou. Essa Bíblia é quem diz isso. E veja bem, o Jimmy Swaggart está de pé aqui tentando explicar para você o Evangelho de Jesus Cristo, mas vai chegar uma hora. Isaías 2.800 anos atrás profetizou, e ele diz que vai chegar uma hora, vai chegar um dia que o evangelista do mundo, os pregadores desse mundo vão passar de país a país, ilha a ilha, vila a vila, cidade a cidade, e eles vão de aviões, vão de caminhões, vão com equipamento assim como esse aqui, e vão estabelecer, e vão evangelizar e falar de Jesus. O povo judeu da época no mundo é quem vai evangelizar no futuro próximo. É uma grande declaração. Isso é uma grande declaração. Mas o mundo inteiro geme por isso. Muito bem. É melhor você se familiarizar com o nome Abraão, e Ezequiel e Zacarias, porque Deus fez uma promessa para eles. Muito bem. Eu quero olhar rapidamente aqui para o estado presente de Jesus Cristo. Já olhamos rapidamente para o estado de Israel, agora quero olhar para o estado de Jesus Cristo. Vou dizer algumas coisas a respeito do Mestre que talvez você nunca tenha ouvido na sua vida antes. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é o seguinte: Jesus Cristo hoje se assenta em um trono emprestado. Você nunca ouviu isso, não é mesmo? Ele se assenta em um trono emprestado. Nesse exato momento, ainda que o grande preço e plano de redenção tenha sido pago, ele ainda não está sentado no seu trono. Ele está sentado no trono do seu Pai. Foi profetizado lá atrás por Davi, há 3.000 anos atrás: venha e sente-se aqui, à minha direita, até que eu faça de seus inimigos estrado para seus pés. Quando Jesus saiu dos portais da glória para o portal da glória, há 2.000 anos atrás, quando ele saiu dali, ele foi até lá, e ele não foi ao trono dele, ele foi para se assentar, e hoje ele está sentado, querendo dizer que o plano da redenção está completo pelo Pai dele.
ele está em um trono emprestado, o trono do pai dele. Um dia ele vai ter o seu trono. Em Apocalipse capítulo 3, nós lemos essas palavras. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Para aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo em meu trono. Ele ainda não tem o trono, ele vai ter em breve. Quando é que ele vai tê-lo? Quando é que ele vai ter o trono dele? Ele vai ter o trono dele quando esse mundo presente dos filhos do Todo-Poderoso Deus for liberto. Quando seus filhos, aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, você e você, nesse mundo inteiro, quando você for liberto desse terrível cativeiro das trevas que incorpora esse sistema mundano, aí ele vai ter o trono dele. Ele vai voltar dos portais da glória. Judas profetizou e diz que ele vai voltar com dezenas de milhares de santos. Ele vai voltar e estabelecer o reino dele nesse planeta chamado Terra. O futuro desse planeta não é o Karl Marx, não é o Lenin, não é mais ninguém. O futuro desse planeta é Jesus Cristo. Ele é aquele que está voltando. Ele nos prometeu que se fôssemos vencedores, seríamos capazes de sentar com Ele no trono dele. Agora, eu quero falar disso rapidamente. Isso não vai acontecer como muitos te ensinam nesses últimos dias que vai acontecer. Não vai acontecer através de pregar o Evangelho, ou você pregando o Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma grande diferença em dominação mundial e evangelização mundial. Entenda-me. Centenas de pregadores hoje estão ensinando uma dominação mundial. Vamos dominar o mundo. Nós vamos, mas não até que ele volte. No que eu estou envolvido, eu oro para que você esteja envolvido, não é dominação mundial, mas evangelização mundial. Eu não posso mudar essa situação terrível na África. Estou fazendo tudo o que posso. Estamos enviando milhares de toneladas de comida para lá, mas isso é apenas um pingo no balde. Eu não posso mudar a pobreza terrível que está nesse mundo, ainda que nossas organizações venham dar de comer a 250 mil crianças por dia. Eu não posso mudar a situação que faz com que muita dor venha sobre esse mundo, ainda que eu faça o possível para ajudar os que têm necessidade. Eu tenho que admitir para você, eu não tenho poder, eu não tenho a força, mas quando Ele voltar, e Ele está voltando, Ele vai mudar esse mundo, esse sistema, Ele vai mudar esse planeta, Ele vai mudar toda a criação hoje, geme por libertação. Tudo nesse mundo geme por libertação. Ele vai reinar sobre o mundo naquele dia. Deixa eu te falar, você que me assiste pela televisão, você vai ter que lidar com Jesus Cristo. Você não vai ter que lidar com Jimmy Swaggart, você não vai ter que lidar com esses homens ou nenhuma outra denominação, religião ou igreja, mas seu argumento, Senhor, é com Jesus Cristo. É com Ele que você vai ter que resolver a situação. Toda nação no mundo vai ter que se assentar com Ele. Os muçulmanos vão lidar com Ele, os budistas vão lidar com Ele, os hindus vão ter que lidar com Jesus Cristo, o humanista secular vai ter que lidar com Jesus Cristo, o ateu vai ter que encontrar Jesus Cristo, o comunista vai ter que encontrar a Jesus Cristo.
Todo homem, mulher, menino ou menina vai ter que lidar com Jesus Cristo. E esse é o ponto crucial, porque Ele é o Redentor. É Ele que pagou o preço, foi Ele que derramou o sangue da vida dele, foi Ele que é supremo hoje em dia. E Ele está voltando, os anjos prometeram que Ele voltaria. Ele vai voltar, assim como você viu Ele embora. E eu quero te dizer outra coisa: quando Ele voltar, eu não vou estar aqui para recebê-lo, eu vou estar voltando com Ele. E eu quero falar disso outra vez rapidamente. Nessa noite Ele está em um trono emprestado, à direita do Pai dele. Um dia Ele vai se assentar no seu próprio trono. E quando Ele se assentar no seu próprio trono, nós vamos estar assentados com Ele. Foi Ele quem prometeu. Aleluia! Glória a Deus! Você está me entendendo, pregadores? Aqueles que vão governar esse mundo não vão ser os Gaddafis, e não vão ser os líderes russos, e não vão ser os ateus, e não vão ser aqueles que levantam o seu punho, mas aqueles que adoram e servem a Jesus Cristo. Os mansos herdarão a terra. Ele disse: vocês vão se assentar comigo em meu trono. Você me assistindo pela televisão, tome cuidado como você trata o cristão que mora ao seu lado. Você está olhando para um rei no futuro. Você está olhando para um rei no futuro. Você está olhando para um rei no futuro. Glória a Deus. Aleluia. Você que está sentado aí nesse apartamento olhando para mim, e do lado de fora do seu apartamento tem essa moto grande que você tem. A fivela do seu cinto é tão grande que parece até um escudo. Você é um macho. Como é que eu sei que você é macho? Porque você não tem nem botão na camisa. Você é um cara grandão. Quando você entra na sua moto e você acelera e você escuta o barulhão que aquela moto faz, aquele motor, e você sente o poder, e você cheira um pouco de cocaína para te fazer sentir bem. Por que você não cresce? Cresce. Para de brincar, de ser criança. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Por que você não vem para Jesus Cristo? Porque aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e farão coisas grandes e vão herdar a terra. Jesus Cristo vai se assentar no seu trono, e Ele disse que se você vencer e você vence pelo seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro, você vai se assentar comigo no meu trono. Estamos passando por um alinhamento nesse mundo. Eu não gosto de como as coisas estão acontecendo. Eu vou ser sincero com você, eu não gosto de como as coisas estão acontecendo. Eu posso fazer algo melhor. Não estamos falando de cargos políticos. Quem quer fazer uma coisa dessa? Somos pregadores do Evangelho. Eu não trocaria o chamar de Deus na minha vida para ser o presidente de Roma. Vocês pregadores que pensam que vamos resolver os problemas dessa nação correndo e nos candidatando, você está errado. Vai ser resolvido, mas quando Jesus Cristo voltar, Ele tem o poder, Ele tem a força, e Ele vai voltar.
Agora, o que eu disse é forte. Mas deixa eu te falar aqui. Nessa nação mesmo, o Filho de Deus é temido. Eu sei do que eu estou falando. A mídia, os repórteres, grandes redes de televisão. O que vocês vão fazer? Aleluia. Estou falando de Jesus, eu ainda não cheguei ao que vamos fazer, estou falando de Jesus. Jesus nessa noite está sentado à direita de seu Pai, fazendo intercessão por mim e por você. Olha, Ele está tomando conta da gente. E só para ter certeza que nada foge da sua atenção, isso é estupidez, porque Ele é onisciente, onipotente, mas o Espírito Santo está aqui ainda. Ele está comigo aqui nessa plataforma, Ele está em meu coração, no seu coração, está na sua vida, tomando conta. Glória, aleluia. Não importa o que amanhã vai trazer, não importa se é chuva ou sol, mas eu sei que Jesus Cristo reina sobre tudo, e toda a minha preocupação é vã, estou vivendo pela fé. Ele está sentado no trono de seu Pai, e Ele está esperando. E eu tenho uma notícia para você. Ele está pronto para mudar de posição. As coisas estão para mudar. Aleluia. Você está me entendendo? Você está me ouvindo? Ele está pronto para mudar as posições. Ele está pronto para se levantar. Ele já está sentado faz 2000 anos. Ele está cansado disso. Glória. Aleluia. 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 Ele está pronto para se levantar. Ele pode até estar se levantando agora. Pode ser. Quando ele se levantar, ele vai pegar. Quando se levantar em todo o esplendor dele. Olha, quando você fala de Jesus, você fala de alguém importante. Sério, ele é sensacional. João o viu e caiu como morto aos seus pés. Sério, você trabalha para Jesus, então você trabalha. Não há nada maior que ele. Se você vai servir alguém, sirva alguém. Sirva ele, porque quando ele se levantar, os anjos vão estar olhando para ele, e eles ficam maravilhados com ele. Eles literalmente adoram a ele constantemente. E eles estão clamando: digno é o Cordeiro. Ele vai chegar, glória, e ele vai dar uma olhada e dizer: eu acho que eu vou pegar esse aqui. Aí ele vai pegar uma trombeta. Você diz: não, espera aí. Agora Gabriel, não é Gabriel que vai tocar a trombeta. Não diz a trombeta de Gabriel, diz a trombeta de Deus. Aleluia. Glória. Ele vai pegar aquela trombeta, colocar nos seus lábios, e todo o céu vai se levantar com atenção, porque eles estão esperando por nós. 2000 anos eles estão construindo mansões. Você está me ouvindo? 2000 anos. Alguns de vocês me assistindo pela televisão dizendo: do que é que você está falando? Isso é ficção científica. Você está comendo, você está fumando alguma coisa, suegra? Você está falando de Jornada nas Estrelas? Eu estou falando de São João. Ele disse que na casa de meu pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu ia ter falado para você. Eu estou indo preparar um lugar para vocês, para que aonde eu esteja, vocês também estejam. Glória!
Era disso que Paulo estava falando. Ele diz que eu estou gemendo por isso. Eu vou falar disso daqui a pouco. Ele era um músico. Alguns de vocês vão para a igreja e chega lá e eles começam a tocar aquele negócio, aquele órgão velho que faz e levanta aquele negoção. Uma mulher chega lá, canta o que quer, e você fica sentado ali querendo morrer. Você quer dormir, você não aguenta mais. Quando ela vai parar, meu Deus, estou perdendo a cabeça. Todas as vezes que você lê no livro de Apocalipse, meu Deus, vai melhorar. Você lê onde estão tocando trombetas e tocando harpas. Jesus vai pegar aquela trombeta e Ele vai colocar nos seus lábios. E quando Ele tocar, eu não sei o que Ele vai tocar. Pode ser maravilhosa graça, deve ser alegria incomparável, pode até ser firme nas promessas. E quando Ele tocar, meu Deus, nos ajude. Em todo esse planeta, Paulo viu um pouco daquilo e disse: os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então ele disse: nós que estivermos vivos e permanecemos, glória a Deus. Eu saí do aeroporto de Moscou e eu saí dali chorando. Deixei centros de Deus chorando muito atrás da cortina de ferro. Eles não têm comida suficiente para comer, não podem nem levar uma Bíblia para a igreja, e o governo oprime e odeia eles e amaldiçoa eles por causa de Jesus Cristo. E eu disse: Deus não é justo. E Ele disse para mim: espere um pouco mais, eu vou buscá-lo, eu vou levá-los para casa, eu vou levá-los para casa. Louvado seja o nome do Senhor, glória ao nome dEle. Quando essa trombeta tocar, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Então, de repente, milhões de batistas vão subir. Glória a Deus. Você me entendeu? O velho John Wesley vai olhar daquela primeira metodista e os metodistas vão subir. Deus nos ajude, a Assembleia de Deus vai subir igual um foguete e eles vão subir. A igreja de Deus vai dizer: vocês não têm nada em mim, eu vou subir. O Nazareno vai subir, o da Santidade vai subir, os luteranos vão subir, episcopais vão subir, até os católicos vão subir. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro vão subir. Mortalidade vai se vestir de imortalidade, corrupção vai se vestir de incorrupção. Alguns médicos vão estar no meio de uma cirurgia, a enfermeira vai dizer: aqui, e ele sumiu. Meu Deus, ele sumiu. E ela vai dizer: oh, e o paciente sumiu. Fala de cirurgia agora. Estou falando de uma cirurgia, hein? A aeromoça está falando ali dentro de um avião 747 cheio.
e diz: senhoras e senhores, com a voz trêmula, eu não sei como te dizer isso, mas o piloto sumiu, o copiloto sumiu, o operador de rádio sumiu. Alguém sabe pilotar esse avião? Sumiram, num instante, no piscar dos olhos. Aleluia, aleluia. Como você sabe que vai acontecer? Porque esse livro diz que vai acontecer. Eu acredito porque esse livro diz que vai acontecer. Essa Bíblia diz que vai acontecer. O profeta disse que aconteceria. Os apóstolos disseram que aconteceria. Jesus disse que aconteceria. O apóstolo Paulo disse que aconteceria. E ele está voltando. Você está entendendo? Bem, nós não acreditamos dessa maneira na nossa igreja. Sabe de uma coisa? O que vai ser mais marcante disso tudo é a surpresa na face de muita gente que vai ser arrebatado, nem acreditando no arrebatamento. Veja bem, você não tem que acreditar nele para ser arrebatado, só tem que estar salvo. Glória a Deus, aleluia. Ele está voltando e ele vai nos buscar, nos levar de volta com ele. E quando chegarmos lá, meu Deus, o relógio vai parar. Quando chegarmos lá, o que você acha que vamos fazer? Eu sei que alguns de vocês vão ficar felizes porque ele vai ter uma comida preparada para nós. Isso mesmo. Glória. Um chazinho, frango assado, feijãozinho, milho verde, tomates picados. Você pode dizer: você está louco? E ele disse: aquilo que você pedir em meu nome você vai ter. E é isso que eu estou pedindo. Glória! Aleluia! 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 É chamado de bodas do Cordeiro. Jesus vai ser o nosso líder. Vamos aproveitar as bodas. As bodas. Bodas do Cordeiro. Aleluia. É isso que vai acontecer. Então vamos voltar. E eu não vou precisar mais desses óculos. E você não vai ter mais que tingir seus cabelos. Nós estamos dando risada, mas alguns que têm estado doentes por tanto tempo vão ser curados. Todos serão curados naquela hora. Agora, o estado presente do Filho de Deus é em 3 estágios. Primeiro, estamos esperando. No versículo 19 do livro de Romanos, capítulo 8, ele diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Estamos esperando por essa manifestação que eu acabei de tentar explicar para você. É por isso que estamos esperando. E eu quero te fazer uma pergunta: por que você está esperando? Minha vida inteira eu passo esperando ele voltar. Estou negociando até que ele venha. Esperando. Minhas esperanças, meus sonhos, minhas ambições, tudo está apontando para isso. A manifestação dos filhos de Deus. Estou esperando. Em segundo lugar, versículo 22 diz:
Toda a criação, Paulo disse, porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E eu quero mencionar isso por alguns instantes. Ele usa a palavra geme com dores de parto. Como filho de Deus, você pode sentir, não é mesmo, que as coisas não estão certas, estão fora do eixo, não estão alinhadas. Eu tenho brincado um pouco com você nessa noite, mas você realmente sabe que a forma como o mundo tenta resolver os problemas, eles nunca vão ser solucionados. Eles não são capazes. E por dentro você geme quando eu pego criancinhas que eu sei que estão morrendo de fome, há um gemido dentro de mim. Esse homem aqui estava comigo outro dia e ele estava chorando muito. Ele construiu 6 escolas, mais de $100 mil. Ele não é um homem rico, e o mais chocante disso tudo é que alguns anos atrás ele estava na prisão de San Quentin, aqui nesse estado, mas hoje, salvo pelo sangue de Jesus, batizado no Espírito Santo. Gemido. Tem outro sentado ali que era um bêbado, por anos tentou se matar, mas nessa noite ele é nascido de novo, pelo sangue de Jesus. Tem uma outra sentada ali, ela costumava ser budista, foi assim por anos, ela não sabia o que era melhor, mas hoje ela conhece a Jesus Cristo, nascida de novo. Aleluia. Mas gememos. O reverendo Riad, sentado aqui, que obra maravilhosa ele fez na Argentina. Deixa eu te falar por que o avivamento está tocando partes diferentes do mundo hoje. Sabe por quê? Porque na parede da sua igreja você vê fotos de pregadores. Alguns daqueles pregadores viviam vidas de oração, buscando a Deus. Minha avó gemia no espírito por horas de vez em quando. Ouviu bem? Alguns de vocês nesse lugar não tem suficiente, mas alguns de vocês, sua vida, o mundo não entende, a maioria da igreja não entende, mas você geme. E a razão pela qual os avivamentos estão acontecendo agora é porque há anos atrás alguém venceu os poderes das trevas gemendo no espírito. Buscando a aparência de Jesus, João disse. Agora eu quero terminar Isaías 35:10 e paro por aqui. Esse profeta maravilhoso, capítulo 35, versículo 10. Aqui está o futuro. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre suas cabeças. Aleluia! Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Aleluia! Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto pregamos essa simples mensagem, eu oro para que o seu Espírito, seu infinito e eterno Espírito, eu te peço, ó Deus, que Ele se mova e opere nos corações e nas vidas que estão aqui nessa noite. Eu te peço, traga todo desviado para casa.
Traga o pecador de volta para casa. De cabeças baixas e olhos fechados, eu preciso nessa noite de milhares de pessoas que são cheias do Espírito e amam a Deus. Preciso que você acredite em Deus comigo. Que o Espírito dele venha fluir nesse auditório. E eu quero te fazer essa pergunta agora. Tudo isso que eu mencionei para você nessa noite está à beira de acontecer. Estamos muito perto, muito perto. E eu quero perguntar se você está pronto. Paulo falou a respeito de esperar essa mudança que está por vir. Devemos ser transformados em um momento, no piscar de olhos. Toda a criação geme. Quantos aqui, nesse coliseu, podem dizer: irmão Swagger, não estou pronto? Isso é bem sincero, não estou pronto. Você pode orar por mim. Eu não quero perder, eu não entendo tudo isso, mas eu não quero perder. Você pode levantar sua mão, eu não vou envergonhar você, eu não estou vivendo bem e eu quero endireitar meu relacionamento com Deus. Levante sua mão rapidamente, por favor. Eu não vou envergonhar você, te prometo. Obrigado. Eu quero que você olhe agora nas arquibancadas. Por favor, levante sua mão se você está na arquibancada. Ore por mim, eu não estou vivendo bem. Estou vendo suas mãos. Continue.